fraturas e morte sob custódia do Estado. O governo de Minas ainda não deu mais detalhes sobre a visita ao país. E lá em Brasília, o Nicolas Ferreira... Obrigado, Gabriela, valeu. O Nicolas Ferreira chegou a falar sobre buquelização da segurança pública no Brasil, viu, Zaidan? Pois é, os caras querem imitar o Bukele, né? E, obviamente, isso não é possível, não há nem autorização da Constituição para algo parecido com o que faz o Bukele, que agora, traindo o povo salvadorenho, transforma o país num cárcere de aluguel dos Estados Unidos, né? Ele está empurrando o seu país, a história do seu país, para uma condição indigna. E não há, a oposição está completamente dominada, o judiciário dominado, né? É a pequena ditadura lá do Nayib Bukele e que muitos querem reproduzir, né? Então, usam o fato de que o Brasil tem um colapso na segurança pública para eleger o modelo do Bukele como ideal, né? É uma cretinice sem fim, né, Ronald? Sem fim. Faltando 30 segundos, mas com certeza amanhã a gente vai ter uma notícia e depois que vai superar essa trazida agora. A gente vai voltar com o Acontece amanhã a partir das 3 da tarde comigo, com a Beatriz, com o Zaidan, com o Manuel. Zaidan, Manuel, um abraço para vocês. Até amanhã. Até. Um abraço, Ronald e Bia. Até amanhã. Valeu. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento, de 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17 horas e 1 minuto, está marcando o digital eletrônico, relógio atômico da Bandeirantes. Está no ar, Esporte em Debate. Hoje até às 7 da noite, porque tem bola rolando às 7h30 e às 19 horas a abertura da grande jornada esportiva Bandeirantes. Guarani em campo enfrenta a equipe do Figueirense aqui na Bandeirantes. Leandro Boles dá o recado. E você participa do Fala Galera. Existe favorito para o jogo de daqui a pouco entre Guarani e Figueirense? Opine 97102-1493. 97102-1493. E como você avalia a atuação da Ponte na vitória sobre o Náutico? O resultado foi justo? Claro que o mais importante é o resultado. Mas o que você achou da movimentação, a performance do time da Macaca? Opine 97102-1493. 97102-1493.
Pautas do Guarani para o programa de hoje. Léo Coutro projeta duelo contra o Figueirense. Guarani recebe o Figueira daqui a pouco às 7h30 da noite, buscando voltar a vencer na Série C. Com os resultados da rodada até o momento, o Bugre caiu para vice-lanterna, mas pode sair da zona de rebaixamento na noite de hoje, no caso de uma vitória. Natan Camargo e Alan Santos são desfalques por suspensão. Pablo Baianinho, Rafael Bilu seguem no departamento médico. Caio Melo é dúvida. Além de Ítalo do Remo, diretoria Alviverde também tem interesse na contratação de Giovani Gomes. O atacante de 30 anos soma 12 gols em 22 jogos na temporada pelo São José e foi indicado pelo executivo Farney Coelho, que estava trabalhando no Rio Grande do Sul antes de ser contratado pelo Guarani. Aliás, ele estava trabalhando exatamente no Rio Grande do Sul, no Ipiranga, antes de vir para o Guarani, o Farney Coelho. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Retrospecto recente contra o Figueirense é positivo. Veja os números. E as pautas da Ponte Preta para o programa de hoje. Alberto Valentim comenta sobre a expulsão de Léo Oliveira e a substituição de Elvis. Alberto Valentim fala sobre a importância dos jogadores reservas. Com o gol de Everton Brito, Ponte vence o Náutico por 1-0 nos aflitos e se mantém na liderança isolada da Série C. Macaca chega à 5ª vitória em 7 jogos na competição. Expulso contra o Timbu, Léo Oliveira é desfalque certo para a próxima rodada contra o Ipiranga na segunda-feira que vem. Emerson Santos, pelo terceiro amarelo, também não ficará à disposição de Valentim. Ponte tem 78% de aproveitamento jogando fora de casa na temporada. Macaca ganhou 8 das 11 partidas que realizou longe do Majestoso em 2025. A única derrota foi no duelo contra o Concórdia pela Copa do Brasil. Os 2 empates foram contra Inter de Limeira pelo Paulistão e Figueirense pela Série C. Ponte teve 6 jogadores expulsos em 20 jogos na temporada. Só nas últimas 4 rodadas foram 3 expulsões. Dudu foi expulso contra o Novo Horizontino e Brusque. Léo Oliveira contra o Náutico. Arthur contra o Anápolis. Jean Dias contra o Concórdia e Simon no Derby. Os atos de indisciplina recente ligaram o alerta no Moisés Lucarelli, tanto que a comissão técnica convocou uma reunião com o grupo nesta segunda-feira para discutir soluções com o objetivo de reduzir esse problema. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Valentim indica alternâncias na formação tática. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Carlo Ancelotti, primeira pauta, né? Pauta número 1. Carlo Ancelotti fez hoje sua primeira convocação como técnico da seleção brasileira e apostou na velha guarda com nomes como Alexandro, Danilo, Casemiro e Richarlison. O italiano, por outro lado, não chamou Neymar, que voltou recentemente aos gramados após lesão muscular. Estreia de Ancelotti será no dia 15 de junho, uma quinta,
às 8 horas da noite contra o Equador no Monumental de Guayaquil. Pauta 2. O ex-volante Xabi Alonso está de volta ao Real Madrid oficialmente. Nesta segunda-feira, o espanhol de 43 anos foi apresentado como novo treinador do clube merengue. Alonso, que defendeu o clube entre 2009 e 2014, chega após título histórico conquistado pelo Bayer Leverkusen, a Bundesliga, na temporada 2023-2024. O treinador também elogiou seu antecessor Carlo Ancelotti, com quem foi campeão, tanto no Real Madrid quanto no Bayern de Munique. Pauta 3. A vitória do Flamengo por 2-0 sobre o Palmeiras no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro teve um pênalti para cada lado e muitas reclamações de ambas as partes contra a arbitragem de Ramon Abate. Após a vitória, Abel Ferreira, o diretor de futebol rubro-negro José Boto, declarou, sem dizer nomes, que um dirigente do Verdão teria invadido o vestiário da equipe de arbitragem. A declaração do Boto pegou mal no Palmeiras. O executivo do clube paulista, Anderson Barros, desmentiu o português do Flamengo, alegando que ele estaria mentindo. Pautas. Notícias. Não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17h10, Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala, galera. Existe favorito para o jogo de daqui a pouco entre Guarani e Figueirense? Existe. O Figueirense. Pelos problemas do Guarani, não porque o Figueirense tem um super time. Problemas de montagem, de desfalques, o time está sem confiança. Eu espero estar errado e tomara que eu esteja errado. Mas, infelizmente, o Guarani vai sofrer em mais uma partida. Como você avalia a atuação da Ponte na vitória contra o Náutico? Uma boa atuação. Teve altos e baixos, mas o resultado foi melhor que o desempenho e o técnico Valentim conseguiu enxergar o jogo, enxergar aquilo que efetivamente tinha que fazer, fez, a execução foi legal, os jogadores jogaram bem, portanto, atuação boa, Batista. 17h11, você também pode participar, tá, dos temas do dia, não somente das enquetes. Mande para cá suas mensagens. 97102-1493. 97102-1493. Está no ar Esporte em Debate. Mesa de áudio Pedro Piscinato. Ele que manda o som pro FM 85,7 e também para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem. Ele que corta a imagem e manda para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós. Opa, eu gosto de receber aqui o seu joinha. Manda aí joinha para nós. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 17:16, Esporte em Debate, hoje até 19 horas. Guarani joga contra o Figueirense às 19h30. E às 19 horas, abertura da grande jornada esportiva. Então, nós vamos até às 7. E você participa pelo WhatsApp 97102-1493. 97102-1493. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Batista. Boa noite, Greg, Tigrão, CH. Já achei um jogo bom, viu, Batista? A Ponte jogou bem. Já jogou aquele feijãozinho com arrozinho, que nós sabe de tudo. Tá entendendo? Já foi diferente daquele time que jogou com o Brusque. Mais guerreado, mas o Gé jogando muito bem. O banco, o Valentim tem um banco, né? Pode mexer nas posições. E o Valentim tá com esse grupo na mão. Só levar sorte, que dá pra subir. Eu acho que dá pra subir, viu? Tá bom, Batista? Um abraço. Mário de Hortolândia. Um abraço, fica com Deus. Abraço, muito obrigado, Mário. Mais um. Batista, equipe, boa tarde. É José Carlos Jardim Garcia. Eu estava conversando ontem com meu filho, eu falei o seguinte: esse campeonato série C tem duas coisas interessantes nele e muito gostoso. Primeiro, que é um jogo por semana. E outro é que não tem VAR. Não fica parando o jogo toda hora, olhando linha e não sei o quê. E o juiz decide uma coisa, sabe? É aquele apito raiz. E tá indo bem, tá indo bem. Eu não sei a opinião de vocês, né? Mas para mim essas duas coisas do campeonato da Série C é muito gostoso de ver, viu? Um abraço, boa tarde. Abraço, concordo plenamente. Eu jamais imaginei que ia falar isso, né? Que falei há uns dias atrás e estou repetindo, como disse aí o nosso ouvinte. Futebol raiz, esse negócio de VAR torrou o saco. Vem, vai lá, traça linhas, um pouquinho mais pra lá, um pouquinho mais pra cá e o jogo parado. Aí acontece o gol. E aí o torcedor não sabe se vibra, se não vibra, e ele fica naquela, né? Se ele vibra, aí o gol é anulado. E o jogador também marca o gol, sai, abraça os companheiros, é uma festa impressionante. Aí demora uns 5, 6 minutos para analisar e aí invalida o gol. Olha, é um desespero, né? Realmente, o VAR está fazendo muitas pessoas odiarem o futebol. O ódio é um sentimento muito forte, mas o cara, ele perde a paciência com aquilo ali. É um monstrengo. Então, a Série C não tem isso. A Série C
vai ter VAR a partir da segunda fase, né? Lamentavelmente. Mas na primeira fase não tem. O árbitro erra? Claro que erra, como sempre errou ao longo da história. É ser humano, vai acertar, vai errar, mas acontece que não tem essa lambança, não tem esse tipo de procedimento que torra as paciências do torcedor. Então estou gostando muito de fazer a Série C. Já me manifestei nesse sentido aqui, porque não tem esse equipamento eletrônico que mais atrapalha do que ajuda. Ouvinte no ar, mais um. Olá, boa tarde. Olha, os pontos pretanos estão tirando um com o Guarani, só que a ponte também não é tudo isso que está aí não, hein? É campanha enganosa. Eu não estou aqui querendo criar polêmica, nada, entendeu? Tá certo, o que manda é os 3 pontos, né? Inclusive já ganhamos a Copa do Mundo assim. Só que ontem mesmo foi 2 pênaltis para o Náutico. E vocês analisaram os outros jogos, como foi ganhado, em exceção aquele contra o Anápolis aqui em Campinas? Então, vamos, né? Não é, vocês vão desculpar, não estou aqui, né? É que eu não sou puxa-saco do Guarani, entende? É que o Guarani, ele revelou um craque aqui da minha cidade. E hoje, inclusive, até companheiros seus de emissoras aí, entendeu? E também vamos ver lá na hora dos 8 da finais lá, que agora não adianta nada ganhar todos, que o campeonato vai começar mesmo nos 8 times lá, entende? Aí eu quero ver, né? Vamos aí, vai ser assim, mesmo assim, desejando sorte a todo mundo aí, tá? E abraços a todos aí. Valdemar Cachelli, Santo Antônio de Posse. Olha, eu não vi 2 pênaltis para o Náutico, viu? Não sei se o CH, né, que comentou o jogo pela rádio, viu esses 2 pênaltis que o Cachelli está dizendo que não foram marcados para o Náutico. Eu não vi esses 2 pênaltis. E você, CH? Não vi. Sinceramente, eu não vi esses 2 lances. Posso estar até equivocado, mas eu fiz o jogo sozinho, prestando muita atenção. Não vi pênalti nenhum pró Náutico que a arbitragem não tivesse marcado. Ouvinte Adriano Braga. Boa tarde, Batista. Vocês pintaram o Náutico de Real Madrid por causa do sistema de jogo que vocês está errando. O Tigrão disse aí. Se retratar. Fala aí. Abraço. Adriano de Serra Negra. Verdade. O Tigrão disse que ia se retratar no ar se a Ponte vencesse o jogo. Eu dei aqui a informação, né, de que o técnico Alberto Valentim iria utilizar 3 zagueiros na partida contra o Náutico. E olha, ninguém aqui pintou, a bem da verdade, o Náutico como o Real Madrid. Eu disse que eu assisti o jogo diante do São Paulo e o Náutico deu um trabalho imenso para o São Paulo, tanto no Morumbi quanto o jogo nos aflitos. Ou tá errado isso? Ou o Náutico não jogou bem contra a equipe do São Paulo? Perdeu, é verdade, mas não teve intensidade, não teve qualidade técnica. Eu seria um imbecil se eu, assistindo o jogo do Náutico, dissesse ao contrário daquilo que eu vi. Nunca fiz isso na minha vida, pô. E jamais vou fazer. Se eu tiver que fazer um negócio desse tipo, eu paro com isso aqui, ué. Eu falo aquilo que eu vejo, aquilo que eu estou observando. E vi nos 2 jogos contra a equipe do São Paulo, um time muito bem organizado taticamente e com muita intensidade. Foi isso que eu falei aqui. Isso é pintar o Náutico como o Real Madrid? Não é. E também vinha de uma goleada, ganhou do Ipiranga, meteu 4 no Ipiranga. Isso também é mentira. O Náutico não tinha vencido o Ipiranga.
E a Ponte tomou 4 do Brusque. É mentira também que a Ponte não tomou 4 do Brusque. Mas a questão não é essa. A questão são os 3 zagueiros. Que o Tigrão disse que faria uma retratação. Porque eu falei pro Tigrão na sexta. Falei, olha, Tigrão, a Fonte é muito forte. Vai jogar com 3 zagueiros. Ele falou, se jogar... Eu falei, e se jogar com 3 zagueiros e ganhar no mínimo, você teria que pedir perdão. E o Tigrão falou, se ganhar com 3 zagueiros, eu vou me retratar no ar. Mais ou menos isso, né, que ele falou, não foram exatamente essas palavras. Então, se isso realmente ocorrer, o Tigrão estará cumprindo com aquilo que ele prometeu no ar. Boa tarde, Batista. Na Ponte, adotar multa de 20% no salário do jogador que for expulso. E a multa não ir para a caixinha dos jogadores. Acaba rapidinho cartões vermelhos. Abraço, Carlos Lemos Matozinho. Olha, tem expulsão e expulsão, né? Tem que analisar como é que a expulsão aconteceu. A expulsão do Dudu, ele estava na entrada da área, numa linha de ataque, levantou demais o pé tentando dar uma meia bicicleta, um voleio, alguma coisa assim, e acertou o rosto do adversário. Não tem cabimento dar uma multa de 20% que um cara que estava lá na linha de ataque tentando fazer o gol. Se fizesse o gol, seria um gol muito importante para o time da Ponte naquele jogo, que a Ponte foi derrotada. Estava perdendo o jogo. Essa expulsão do Léo Oliveira, essa merece ser analisada com um pouco mais de critério. Talvez não aplicando a multa de 20%, mas a Ponte até já teve uma conversa, já o Vladimir Catarino vai falar a respeito disso, uma reunião, porque a falta foi uma falta no meio-campo. Não havia nenhuma possibilidade de que o lance poderia propiciar o gol do adversário. Não era um lance agudo, não era um lance complicado. E o Léo Oliveira, que não é maldoso, não vou usar essa palavra, mas foi imprudente. Veio com o pé alto, acertou o adversário, poderia ter quebrado a perna do adversário. Então, num caso desse, merece sim uma conversa um pouco mais, pedindo um pouco mais de critério. Não a multa de imediato. Se houver aí uma reincidência, aí pode-se estudar um caso de multa. Mas no momento parece que a palavra, a conversa, o diálogo pode sim resolver. E tem que tomar cuidado, porque não é todo dia que vai acontecer isso, né? Perder um jogador com 34 minutos do primeiro tempo, jogar a imensa parte do jogo com 1 a menos, um jogo difícil, no campo do adversário, e ainda contar com a sorte do adversário ter um expulso também, e depois ter um jogador machucado, que foi o Arnaldo, né? O goleiro que foi expulso, o Muriel. Então, quase sempre, quando acontece isso, perde o jogador no primeiro tempo, fatalmente não consegue reverter e perde o jogo. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde. Grande abraço a você. Um abraço aí aos amigos do nosso Esporte em Debate. Bom, antes de eu falar aqui do Fala Galera, porque hoje o programa é mais curto, daqui a pouquinho tem o jogo do Guarani, eu quero dizer que eu tô mais feliz do que pinto no lixo com a vitória da Ponte. Tive um fim de semana extraordinário, né? O jogo foi sábado, um domingão de luxo, comemorando a vitória da Ponte. Esse é o primeiro ponto. Como vou comemorar a segunda e a terça, no mínimo, se o Guarani vencer o jogo daqui a pouco, às 7h30, no Brinco de Ouro. Então nós estamos aqui para hipotecar total apoio ao futebol de Campinas. Segundo, eu fico puto dentro das calças
quando colocam palavras na minha boca que eu não falei. O termo retratação eu jamais utilizaria. Até porque retratação é um cumprimento de uma sentença judicial. Qualquer coisa que você tenha falado, se você for condenado e o juiz disser, você tem que se retratar publicamente, além de multa, indenização por danos morais, coisas desse tipo. Então, retratação é uma outra coisa. O que eu disse aqui é que eu não escalaria o time com 3 zagueiros e, graças a Deus, o Alberto não escalou com 3 zagueiros. E mais, um dos zagueiros que vocês estão chamando de terceiro zagueiro foi sacado do time quando o jogo estava 0-0. Então não fiquem me enchendo o saco, porque eu não fico aqui apenas atrás de like. Eu para mim, deu like, legal, agradeço. Não deu like, o preço é o mesmo. O preço é o mesmo, eu não mudo nada. Eu sou o mesmo ser humano que sempre fui. E nem criando polêmica no ar, porque o Ibope que a gente tem aqui, que graças a Deus é altíssimo, né? As visualizações que o nosso trabalho recebe aqui no YouTube são recorde aí, dentro do segmento, né? Esporte, em emissoras de rádio. Então, eles são porque o nosso trabalho aqui é sério, e não porque eu fico criando polêmica no ar, ou aproveitando oportunidades, porque agora ele vai ter que se retratar. Não, absolutamente. Primeiro, a Ponte não jogou com 3 zagueiros. Não. O Danilo Barcelos, em alguns momentos, se posicionou, sim, como um zagueiro lateral esquerdo, soltando o Arthur para fazer a segunda linha ofensiva ao lado do Jean Dias e do Gé. Em alguns momentos ele se posicionou por ali. Em outros, ele se posicionou como um volante a mais, que a Ponte tinha o Léo Oliveira, né? E tinha que ter um zagueiro ali. Quem que foi o zagueiro? O zagueiro foi o Emerson. O volante, perdão. Léo Oliveira, o Emerson que jogou à frente, e o Danilo Barcelos, entre os 2 volantes e a zaga mais pelo lado esquerdo, e às vezes mais aberto pelo lado esquerdo, liberando o Arthur para fazer, às vezes, de um ponta, às vezes de uma segunda linha ofensiva, para a Ponte não jogar só com 2 o tempo todo à frente. Então não teve nada disso daí que vocês estão falando. Primeiro ponto. Segundo, quando a Ponte faz o gol, um zagueiro já tinha ido pro Beleléu. Vamos colocar as coisas aqui para que ninguém venha me cobrar algo, e eu terei toda a humildade do mundo, foi isso que eu disse, para vir aqui rever o meu posicionamento. Mas, olha, se a Ponte ganhar, você vai ter... Não, absolutamente. Não venham com miopia tática por cima de mim, porque se tem uma coisa que eu não abro mão, modestamente, vestindo e calçando aqui as sandálias da humildade, é a facilidade que eu tenho para fazer a leitura tática de um jogo de futebol. E você mesmo, Batista, sempre disse que eu tenho uma leitura divinal do jogo, e eu erro mais do que acerto. Isso não quer dizer nada, eu não quero estar certo. Mas quando a Ponte fez o gol, ela já estava com Bruno Lopes, que é um centroavante, no lugar do Sérgio Rafael, que é o suposto terceiro zagueiro que vocês estão colocando aí, que ele era segundo zagueiro. A dupla de zaga da Ponte foi Sérgio Rafael e Wanderson. E a presença do Barcelos e do Emerson, ela foi muito mais numa linha à frente dos 2 zagueiros do que propriamente, ortodoxicamente, os 3 zagueiros. E também, se alguém viu diferente, eu respeito profundamente. Agora, eu disse, eu posso vir aqui e rever o meu ponto de vista. Não vou rever nada, porque a Ponte foi lá para garantir um empate, estava muito bem posicionada defensivamente, botou na cabeça que não poderia tomar gol, que pelo menos um ela faria, e o planejamento deu certo e estão todos de parabéns. Todos. Contribuiu para isso também o imenso cansaço do Náutico, mas eu não vou tirar os méritos, não. A Ponte foi superior, fez um jogo inteligentíssimo, muito bem distribuído em campo, os jogadores mordidos depois da goleada sofrida
diante do Brusque por 4-1 no sábado passado, retrasado já, e entraram para ganhar o jogo, mas com cuidados e muito bem organizada defensivamente. Só isso. Só que, mesmo com um jogador a mais, depois da contusão do Arnaldo, o ala direito da equipe do Náutico, mesmo depois que ele saiu, e o Hélio dos Anjos, louco para ganhar da Ponte, e sentindo que o seu time arriou depois da batalha campal da quarta-feira contra o São Paulo, num campo encharcado, com 100 milímetros de chuva em Recife, naquelas 24 horas que antecederam o jogo, poças d'água, quando ele viu que o time dele arriou e que a Ponte estava mais inteira, ele tratou de começar a trocar muito rápido, e com 14 minutos do segundo tempo ele já tinha feito as 5. E entrou esse colega de vocês aqui na tela da Band, isso ninguém vai falar aí, sabe por quê? Porque é mais fácil ficar cobrando quinquilharias e inverdades. Mas eu entrei e disse, ó, isso daí, do Hélio ter queimado a 5ª alteração com 14 do segundo tempo, pode mudar a história do jogo, porque o time do Náutico está arriado fisicamente, vem cansado, teve muito esforço muscular contra o São Paulo numa grande batalha, foi bem o Náutico, e se ele perder um jogador, ele vai ficar com um a menos. Isso depois que o Muriel já tinha sido expulso por ter derrubado o Jack e entrar com bola e tudo. Então essa é a história do jogo. A Ponte, mesmo com um a mais, demorou uma eternidade para dar mais força ofensiva ao time. E aí começou a mexer, já tinha vindo com o Everton Brito, que foi o herói do jogo, né? Já tinha vindo com o Concha no lugar do Emerson, né? Já tinha vindo, porque o Emerson tinha cartão amarelo, o Barcelos definitivamente veio para a zaga, então não venham me dizer uma bobagem dessa. Primeiro, retratar, só se for por determinação judicial. Rever um ponto de vista, sim. Isso a qualquer tempo. Terei a humildade e foi isso que eu disse. Não concordei também com a saída do Elvis, no momento em que foi expulso o Léo Oliveira, e por uma obra dos deuses dos estádios, e também por mérito do treinador, que eu não vou tirar também, o Luiz Felipe entrou muito bem, fazendo uma meia-água entre lateral e volante, e às vezes até chegando à frente, como no momento do gol. Foi isso. Foi isso. Então, e a Ponte empatou com o Náutico em 0-0 com 3 zagueiros. Empatou. Quando tirou um dos zagueiros e deu força, e deu chegada à frente, e fez prevalecer naquele momento o seu melhor condicionamento físico, com 2 zagueiros, a Ponte foi lá e ganhou o jogo, colocando um centroavante no lugar de um dos zagueiros. Esse é o jogo que eu vi. No restante, eu teria o maior prazer do mundo de vir aqui e rever o meu ponto de vista. Mas o jogo me mostrou que aquilo que a gente pensava do jogo estava correto. E o posicionamento defensivo da Ponte foi muito bom, não tomou gol, mas não ganharia do Náutico se continuasse com o esquema só priorizando não tomar o gol. Foi o jogo que eu vi. E a Ponte mereceu a vitória, e eu vou dizer de novo, eu estou mais feliz do que pinto no lixo com a liderança da Ponte, com a vitória importantíssima, e vibrei junto com os jogadores a 3.000 quilômetros de distância. Como vou vibrar hoje com o elenco bugrino, caso, e é muito necessário que o Guarani vença, caso o Guarani vença, farei a mesma festa em prol do futebol da cidade que me viu nascer e que eu tanto amo. O resto é isca para receber like e polêmica gratuita para aumentar a pontuação no Ibope, o que não é necessário, porque o trabalho que a gente faz aqui é no dia a dia, é no batidão, é na constância. São em 40 anos fazendo direitinho, respeitando o ouvinte e tentando ser o mais transparente possível. Isso é que dá Ibope, e não polêmicazinha barata. São 17h39. Rodízio de pizza da melhor qualidade é no Ponto 10, pizzaria e restaurante. Nas noites de terça a sábado, saboreie a melhor pizza de Campinas. São mais de 40 opções deliciosas
com muito recheio, massa leve e crocante, pizzas doces e salgadas e a sensacional pizza de sorvete. Aproveite também variados pratos à la carte, diversos tipos de lanches, petiscos, cervejas geladíssimas, chopes, diferentes tipos de sucos e drinks. Bom atendimento e ambiente agradável e espaço climatizado. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Preço baixo e tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Chame pelo WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 974 10 60 68. 974 10 60 68. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, bem na esquina com a Cônigo Cipião. Inclusive, o estacionamento é na Cônigo Cipião. Estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Rádio Bandeirantes. 17h41, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento, de 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br.
Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o duelo de logo mais 7h30 da noite. Tem Guarani e Figueirense, 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. As duas equipes que precisam vencer esse jogo terá a transmissão da Rádio Bandeirantes. O provável Guarani do técnico Marcelo Fernandes com Andrei no gol, JP Galvão, Rafael Rodrigues, Léo Coutro e Emerson Barbosa, Matheus Sarará, Anderson Leite, Geovani Isaac, João Vitor e Deni Júnior. E ao Figueirense do técnico Pintado, Ico Gabriel no gol, Yuri, Lucas Dias, Liger e Leonan, Flávio, Johnny Douglas, João Lucas e Nicolas, Felipe Augusto e Marlisson. Apita o jogo Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior do Ceará. A bola rola hoje 7h30 da noite no Brinco Série C. Tem Guarani e Figueirense. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h46, hoje até 19 horas. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos, temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Neste final de semana, comi um filé de tilápia com tempero da Aroma das Ervas. Delícia! A Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. É ideal para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadasерvas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Aê! Sensacional! É da família Sato. O pai é o Antônio Sato e o filho é o Glauco Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. 17h48, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, Tigrão, pessoal da bancada. Tigrão, Batista, vocês viram a entrevista do Hélio dos Anjos pelo YouTube? Ele menosprezando a Ponte Preta, falando que o time dele foi superior. Na minha entendimento, nos 11 contra 11, a Ponte para mim foi superior. No primeiro tempo, no 11 contra 11, tá? Eu acho que foi besteira. Ele tá com alguma mágoa da Ponte, Ribeirinho, alguma coisa. E citou até o caso do Matheus Silva, que tá saindo porque processou a Ponte Preta e tal. Ele falou que na Ponte Preta é assim mesmo. O pessoal processa mesmo, o jogador processa que joga na Ponte Preta quando sai. E eu não gostei. Eu acho que foi de cuspir no prato que comeu. Eu acho que se ele fosse um ótimo técnico, estaria de um time de Série A. O meu comentário é esse aí. Tigrão, você consegue opinar sobre isso aí? Obrigado e boa tarde. Boa tarde, um abraço. Separamos um trecho aqui da entrevista do Hélio dos Anjos. Vamos ver se ele falou nesse pedaço que a produção separou. Isso que você está dizendo, o ouvinte está dizendo. Vamos ouvir. Nós pegamos um time que eu sabia que ia ser isso, né? O retrato da Ponte Preta na temporada é esse. Ora com a linha de 4, ora com a linha de 5, como fez. Apostando em ligações diretas.
né? Apostando num jogador que nós que o revelamos lá, buscamos ele na 3ª divisão paulista, esse garoto Gé está voltando agora. Mas um atacante interessante, que é um atacante que bate no zagueiro. Ele conseguiu cavar a expulsão do Muriel no momento que o meu primeiro zagueiro, não foi o segundo que estava na cobertura, o que estava na cobertura era o Carlinhos. O meu primeiro zagueiro, sabendo, porque orientação nós todos damos, isso não quer dizer que eu não seja o responsável ou até mesmo o culpado, né? O Gé bate no corpo, o Gé bate no corpo, o Gé faz muita falta. O Gé, durante o jogo, acho que ele fez aí umas 6 faltas. Ele é um atacante nesse nível. Ele faz falta no zagueiro, mas daqui a pouco ele consegue alguma coisa. Ele conseguiu equilibrar o jogo, né? Aí teve um problema com o Arnaldo, que eles não mudaram em nada. Eles não mudaram em nada. Então, que chance nós criamos? Que defesa direta o Diogo fez? Que articulação nós fizemos? Nossos beiradas, os homens de articulação, juntamente com o meia, mais os beiradas, mataram meus 2 laterais. Não tem lateral que aguenta. O Igor hoje estava fazendo uma das melhores partidas dele. Mas o Igor pegava a bola lá na grande área nossa e levava na grande área do adversário. Então ele conduzia 70 metros, ele tinha que driblar o último homem, ele tinha que cruzar, só faltava ele ir para a área cabecear. Do outro lado a mesma coisa, decisões erradas, né? Bola para você encaixar um passe com o homem ultrapassando, você chuta para gol de qualquer jeito. Bola de você penetrar com ela. Que hora que nós usamos o Mezenga hoje? O Mezenga é um bom pivô. O Mezenga faz a zaga baixar. Nós não usamos o Mezenga no pivô uma vez. Isso é o quê? São os articuladores que tem que usar. Então nós ficamos à mercê de um adversário que não cria jogo. Isso é notório, não estou discutindo a estrutura tática. O aproveitamento da Ponte Preta fora de casa é sensacional. E não é na Série C não, no Campeonato Paulista já veio. É um time que joga assim. E nós vimos um time preso, um time deles, um time sem querer jogo. E nós não articulamos, nós não jogamos. Nós somos lentos na saída de bola. Nós somos lentos na articulação. E nós não tivemos força ofensiva nenhuma, né? A gente teve o presente, que foi a expulsão deles. Tirar um jogador que, se está no campo hoje, do jeito que meu time jogou, o Elvis decidiu esse jogo hoje. Se ele continua em campo, do jeito que nós jogamos, ele decidiu o jogo. Perderam o articulador, quer dizer, então eles perderam a qualidade de contra-ataque, porque aí era só ligação direta. E nós tivemos 28 minutos com um homem a mais. Podíamos definir o jogo ali, acabou, tranquilo. Machucou o lateral, ele já tinha feito as 5 substituições, mas você estava com o jogo, placar na frente. Então, nos faltou isso e eu já alertei para eles. Na hora de chegar, porque hoje é uma chegada, eu criei uma situação hoje, na parte mental do trabalho, que era a oportunidade de nós segurarmos o galho da classificação. Acho que tá bom, né? Já deu para ouvirmos aí o que disse o Hélio dos Anjos. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta, descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros
e pessoais. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. 17h54, informações do Guarani, joga hoje, daqui a pouco às 7h30 contra o Figueira. Vladimir Catarino tá chegando no pedaço, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre entra em campo daqui a pouquinho, 7h30 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Pega o Figueirense, sequência desta Série C do Campeonato Brasileiro. E reabilitação, né, Batista? Mais uma vez é a palavra de ordem. Afinal, o Guarani ocupa a zona do rebaixamento desta Série C. Vem de empate sem gols contra o Floresta e precisa da vitória para, quem sabe, já nesta rodada deixar a zona de degola da competição. A expectativa é pela presença de um bom número de torcedores, tem promoção de ingresso. Hoje, mais uma vez, o torcedor com a camisa do Guarani paga apenas meia entrada em todos os setores, por isso, torcedor bugrino, a gente sempre fala, né? Não há outro lugar para você estar nesta noite que não seja no estádio Brinco de Ouro para apoiar o Bugre para esse confronto contra o Figueirense. Vamos ouvir o zagueiro Léo Coutro. Ele concedeu entrevista e falou sobre a importância do jogo, fez uma projeção para o duelo de daqui a pouco contra o Figueirense. Cara, a gente encara da mesma maneira que a gente vem encarando. Infelizmente, a gente teve essa derrota do São Bernardo, esse empate do Floresta, onde a gente entrou para ganhar, né? Mas infelizmente as coisas não aconteceram para nós. Mas a gente vai encarar esse jogo como uma final, cara. É o nosso discurso interno, que a gente todo jogo encarar como uma final. E em casa, diante do nosso torcedor, a gente não pode ter uma postura diferente, não ser jogar para frente, não ser buscar os 3 pontos. Isso é uma coisa que a gente vem falando desde o início da semana, depois que acabou o jogo do Floresta. Focar no Figueirense, fazer um jogo praticamente impecável, para a gente possa, né, se for um adversário direto, a gente possa conquistar esses 3 pontos e dar uma respirada na tabela. Esse, portanto, o zagueiro Léo Coutro, né, fazendo uma projeção, analisando como deve ser o jogo de daqui a pouco entre Guarani e Figueirense. O Bugre que mais uma vez vai ter que mexer no time, né, o técnico Marcelo Fernandes, até porque não conta com o Natan e também com o Alan Santos, que estão suspensos, cumprem suspensão automática. E, além disso, outros desfalques também vêm do departamento médico. O Pablo Baianinho, o Rafael Bilu seguem no departamento médico, já estão descartados. O Caio Melo ainda é dúvida. Portanto, aí teremos um time mais uma vez modificado, né, por conta de suspensões e também de contusões. Enquanto pensa e se preocupa do jogo de daqui a pouco contra o Figueirense, o Guarani segue no mercado em busca de reforços. A janela está se abrindo aí no próximo domingo. O Ítalo, jogador do Remo, que não está tendo muitas oportunidades aí na Série B do Campeonato Brasileiro, é um dos alvos do Guarani. Também a diretoria Alviverde tem interesse na contratação de Giovanni Gomes, atacante de 30 anos, que tem 12 gols marcados em 22 jogos na temporada pelo São José. Esse nome, né, daí do Giovanni Gomes, uma indicação do Farney Coelho, que trabalhava exatamente no futebol gaúcho antes de vir ser executivo de futebol do Guarani. É um jogador que agrada também ao técnico Marcelo Fernandes e pode pintar como reforço do Guarani para a sequência desta Série C do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco eu volto com a escalação oficial do Guarani e também a escalação do Figueirense, na expectativa para esta partida sequência desta Série C do Campeonato Brasileiro. Batista. É isso aí, jogo 19h30, 18h30 já teremos a escalação oficial. Você que trabalha ou se interessa por construção, mineração e infraestrutura, preste atenção nesse recado. Vem aí a Brasil Equipo Show, de 3 a 6 de junho, no espaço da Rede Eventos, em Jaguariúna. É a feira mais inovadora do setor, com entrada gratuita e participação das maiores marcas do mercado. Tem lançamentos, demonstrações ao vivo, o Campeonato Brasileiro de Operadores, cursos como o de manutenção de pá carregadeira e formação de operadores de escavadeira e retroescavadeira. E não para por aí, não. Vai ter voo cativo de balão, o Desafio Mundial de Operadores Caterpillar, o Prêmio BES, congresso técnico com especialistas e até
visita guiada para estudantes. Para saber mais, acesse beshow.com.br e garanta já a sua inscrição. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. Bandeirantes. Olá, CH, a sua expectativa, a bola rola 7h30, Guarani Figueirense, Brinco de Ouro. Quem é que vai sair vencedor e se você acha que terá um vencedor nesse jogo? Eu espero que seja o Guarani, eu tô torcendo para isso. Esse seria o melhor dos mundos para todos nós, né? Torcida do Guarani e para a imprensa de Campinas. Agora, tem a torcida, né? Eu tenho que separar do trabalho técnico aqui como comentarista. Então, hoje aconteceu um fato muito, muito curioso, né? Mais corriqueiro, você sabe melhor do que eu. Eu estava no estabelecimento comercial e cruzei com um torcedor do Guarani. E ele me interpelou. Carlos Henrique, você é do contra? Como é que você pode falar mal do Guarani? Eu falei, quando que eu falei mal e o que eu disse? Não, você não acredita nunca que o Guarani vai ganhar. Toda hora você fala que perde. Aí eu tive que responder para ele, né? Ele falou na frente de 3 ou 4 pessoas e disse a ele, quantos pontos o Guarani tem na Série C? Na maravilhosa Série C do Campeonato Brasileiro. Tá indo mal. Como é que eu vou falar bem do time? Então, eu separo. Se eu fosse torcedor do Guarani, por exemplo, hoje, Batista, eu ia no campo. Prestigiar o time. Porque esse é o dever do torcedor. Vai depois se precisar. E tomara que não precise. Então, o que eu estou querendo dizer? É para justamente responder a tua pergunta. Não tem como acreditar nesse time. Não tem. Pelo desempenho, pela falta de confiança, pelos desfalques que o time tem hoje. Já não tem elenco, aí tem 5 ou 4 jogadores que não vão jogar. Não é? Então, quando você tem um time que está perdendo, que não tem qualidade técnica, e também tem desfalques, e está sem confiança, como é que você vai dizer que o time vai ganhar? Uma coisa é eu torcer para que goleie o Figueirense. Isso é uma coisa. Agora, eu não posso dizer aqui para o meu ouvinte, para o cliente da Bandeirantes, para as pessoas que prestigiam, dizer algo que eu não acredito. Pode acontecer? Pode. Futebol é assim, bola bandida, de repente o Guarani encaixa o jogo. Outra coisa que você trouxe hoje na tela da Band, e tomara que eles ganhem a oportunidade, 2 meninos da base vão para o banco de reservas. De repente o Marcelo Fernandes apresentou aí, durante a semana de treinamento, uma solução que a gente não enxergou ainda. Então como é que eu tenho que comentar? Tenho que comentar pelo trabalho desenvolvido até o presente momento. E até o presente momento, tudo me leva a crer que o Guarani, no máximo, se der tudo certo, vai empatar com o Figueirense. Quero estar errado, Batista. Bom, são 18h02 em Campinas. Provável time do Guarani para enfrentar o Figueirense. E nesse time eu estou colocando o Caio Melo. Porque o Caio Melo estava contundido. Na quinta-feira o treino foi aberto para a imprensa, parte dele, e o Caio Melo estava mancando. Isso na quinta, mas hoje é a segunda, né? E ele publicou nas suas redes sociais, até mostrei hoje no programa Os Donos da Bola, uma foto falando do jogo de hoje. Então por que o jogador publicaria uma foto falando do jogo de hoje? Se ele não fosse jogar, não faz sentido. Então Andrei Ventura no gol, e aí os 2 zagueiros, Rafael Rodrigues e o Couto, Léo Couto, os 2 laterais, pela direita Lucas Justen e pela esquerda Emerson Barbosa. E aí o primeiro volante, Sarará. Depois o Giovani. Esse no último jogo saiu com um problema lá, uma pancada na cabeça, recuperado totalmente. Caio Isaac. E na frente, Deni Júnior e uma possibilidade da entrada neste jogo do Rai Nascimento. Então esse é o provável time
time do Guarani para enfrentar o Figueirense. E aí, Tigrão pegou o time aí. O que você acha desse time para pegar o Figueirense hoje à noite? Bom, o Tigrão está fora da escuta. Assim que ele retornar, nós vamos passar de novo o time para que ele possa comentar. E sobre contratação, CH Giovanni Gomes da Silva. Está pretendendo contratar aí o Guarani, esse atleta. E eu dando uma olhada aqui no São José, 22, São José, esse é São José do Rio Grande do Sul. De Juí. 22 jogos, 12 gols e uma assistência. Pelo menos no São José, performance em 2025 é muito boa. Né? É o Farney que está indicando, né? Farney. Batista, como eu disse do lateral esquerdo, vou falar desse Giovani aí. Tem que dar um voto de confiança. Afinal de contas, o Farney tem o dever ao lado do Marcelo, do Elano, de remontar esse time do Guarani. Eu conheço pouco do jogador, eu também pesquisei, mas eu não me lembro dele jogando. Agora, as informações são bem razoáveis. Então, voto de confiança. Tomara que dê certo. Vamos ver se concretiza realmente, né? Mas é um jogador experiente também, né? Então, espero que o Farney esteja sabendo o que está fazendo. Perfeito. Trabalhou no Rio Grande do Sul, né? E lá no Ipiranga tem conhecimento desse jogador. Então, essa indicação é uma indicação que realmente tem que ser levada em consideração, né? É isso que o Guarani está precisando. De quem tem possibilidade de indicar porque conhece. E esse Rai Nascimento, que eu coloquei aqui, possibilidade dele entrar no jogo de hoje, 27 anos, natural do Rio de Janeiro. Ele é um ponta esquerda, ponta direita, joga na frente, é um atacante. Pelo Guarani ele tem 3 jogos. Ele veio do Ludogorets, Bulgária. Antes, quando ele ainda estava aqui no Brasil, ele saiu em 2022. Pelo Bahia, em 2022, 38 jogos, 5 gols marcados e 3 assistências. Temporada de 2022 pelo Bahia. 2021, também pelo Bahia, 15 jogos, 5 gols marcados e 3 assistências. Performance realmente muito boa, né? Do Rai Nascimento, que estava contundido, machucado, passou aí por um período para fazer a recuperação, transição, e hoje vai ganhar uma oportunidade com o técnico Marcelo Fernandes. Transmissão aqui na Bandeirantes de Leandro Bolle está registrado. Só uma correção, né? Agora há pouco, Vladimir Catarino disse que o torcedor com a camisa do Guarani paga meia. Mas, dando uma olhada aqui no card, anúncio do Guarani pelas redes sociais. Brasileirão Série C 2025, Guarani Figueirense, segunda-feira, 26 de maio, 19h30. Cabeceira Sul, R$20,10. Tobogã, fechado. Tobogã inferior, 40,20. Vitalícia, 60,30. Cabeceira Norte, que é a cabeceira lá do placar eletrônico, 20,10. Meia entrada, estudantes, aposentados, PCD, professores da rede pública e sócios do clube. Crianças até 12 anos com acompanhante, entrada gratuita. Taxa de conveniência, cartão de débito, cartão de crédito, 10%. Bilheterias na segunda-feira, das 9 da manhã até o horário do jogo e também vendas online em ingressosa.com. Portanto, não tem a promoção com a camisa do clube para pagar meia entrada.
18h09, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista. Vou dizer que Márcio de Campinas, que esse treinador agora da Ponte, vê se ele aprende e não amarela. Que eu estava no campo quanto o Brusque. Quando foi expulso o nosso volante, ele tinha que ter tirado o Elvis. Ele não tirou o Elvis e aí deu aquela correria, nós ficamos com 2 a menos. Lá ele tirou o Elvis saiu bravo e a Ponte ganhou o jogo do Náutico. Porque ele fez o que ele não fez aqui em casa, com medo da torcida. Abraço, muito obrigado. Mais um. Abraço. Adriano Batista. Sim. Boa noite. Viu? Esse senhor de Santo Antônio da Posse tá no recalque, hein? Meu Deus, hein? Que recalque, viu? Até 2 pênaltis pro Náutico. Pô, que isso. Ponte jogou bem, mandou no jogo, quando tava 11 contra 11. Depois ficou com 10 jogadores, segurou o jogo na boa. Depois, igualou o número de jogador, acabou, já era, ia ganhar o jogo mesmo. A Ponte Preta tem o melhor elenco da Série C, isso é fato. Hoje é o melhor elenco, é o time a ser batido. Abraço, é o Marcelo de Paulínia. Abraço, Marcelo, e a todos aí de Paulínia. Mais um. Fala, Batista, o Wellington de Campinas. Pergunta aqui vai pro Tigrão. Tigrão, o que você tá achando da campanha do melhor time da Série C? Maringá. Um abraço, boa tarde. Abraço, boa tarde. Assim que tiver condições, Tigrão já tem condições. O certo agora com o som do Tigrão, pois não, o Tigrão pode falar. Tô com uma dificuldade aqui, Batista, tô até preocupado na carga aqui da bateria. Vamos ver aqui o que eu consigo. Tá cheio de mensagem aqui, mas vamos lá. Esse moço que falou agora, muito obrigado. Um abraço a ele, estava no trânsito aí. Eu tô achando a campanha do Maringá muito boa, e o Maringá vai se classificar, né? Então ele fica toda hora cutucando o tigre com vara curta. Eu sei porque que ele tá dizendo isso. Que eu coloquei o Maringá como um dos melhores elencos da Série C, se não o melhor. E não mudei nada ainda. Meu ponto de vista continua igual. Simples assim. Quero dizer para o senhor que, graças a Deus, que a Ponte está conseguindo fazer uma campanha superior à do Maringá. Ótimo para todos nós aqui. Excelente. Agora, você que é rancoroso, ficar enchendo o saco toda hora, quero dizer para você que são 19 rodadas, tá? Depois a gente avalia. E eu espero que a Ponte abra 15 pontos do Maringá. Mas eu considero o elenco do Maringá muito bom. E também quero lembrar ao senhor que está cutucando, e eu te agradeço muito por isso, que você me enseja a possibilidade de falar. Eu vou até trocar o enchendo o saco aqui por me acionando. Você está me acionando toda hora. Quero dizer para o senhor que o senhor também, quando a gente faz aqui alguma colocação e que ela é bingo na mosca, o senhor não fica, né, toda hora no mesmo assunto, né? Então, eu acho que é uma questão de justiça. Esse negócio do Maringá eu não mudei ainda a minha opinião, mas posso mudar. E o Maringá também teve baixas no seu elenco. Mas lembro ao senhor que o Ituano era líder até segunda-feira passada. Retrasada, melhor dizendo. Segunda agora não, anterior na outra. Líder, na frente da Ponte, no saldo de gols. E hoje ele é 7º colocado. Então o senhor fica aí toda hora com a mesma conversa, e o futebol é muito dinâmico, né? Então o senhor pediu minha opinião, te agradeço o ensejo de eu poder falar. Eu continuo achando, sim, o Maringá uma força muito grande da Série C. Ô, Tigrão. E também fui em Maringá uma vez na minha vida. A sua opinião sobre o jogo de hoje. Jogo que você vai comentar aqui na Rádio Bandeirantes com a narração do Leandro Bolle, está registrado. O Bolle está numa fase excepcional. Então lembrem aí, hein? O Ituano até uma semana atrás, líder, agora é 7º. O campeonato é uma gangorra. E eu torço para que a Ponte não tenha mais recaídas como teve no sábado retrasado diante do Brusque, passando vergonha dentro dos seus domínios, lamentavelmente, porque entrou com muita confiança lá em cima.
Então que isso não contagie a torcida da Ponte, que deve continuar cobrando e incentivando o time. O jogo de hoje eu espero vitória do Guarani. O time me preocupa muito, viu, Batista, a questão dos desfalques, que o elenco é muito curto. Aí você não tem Pablo Baianinho, aí você não tem, né, um jogador que está suspenso, como é o caso do Natan, você não tem o Alan Santos, você não tem o Rafael Bilu, então são baixas importantes, né? Baixas importantes. E seriam 5, tem uma aí agora que você está trazendo algum alento aí para o torcedor do Guarani, que talvez o jogador venha atuar, tomara que tenha condições, tomara, a gente torce muito por isso, né? Mas é muito desfalque para um elenco curto. Se é um elenco sensacional, estou falando, claro, do Caio Melo, que aliás vem jogando aí de 10 às vezes, né? E ele é um segundo volante que tem técnica. Já marcou gol de falta, né? Contra o próprio Maringá, do qual a gente falava aqui. Já marcou gol de falta, já deu boas assistências, é um jogador que chega bem à frente, que bate bem na bola. E o Guarani não tem, no momento, no elenco atual, um jogador com as características dele. Então você trouxe aí um alento, porque eu estou falando de 5 desfalques importantes, para mim, sensíveis, e o Caio Melo é um deles. Se o Caio Melo entrar em campo e conseguir jogar bem na plenitude física, é lógico que melhora muito a situação. Mas ainda assim, eu imagino a dificuldade que o treinador Bugrino está tendo para montar a equipe. Eu imagino o pau de sebo que está o Marcelo Fernandes para tentar botar um time competitivo em campo. E o Figueirense vinha se arrastando, a exemplo do próprio Guarani, ganhou aí na última rodada, vem para tentar tirar o doce, né, da boca do torcedor bugrino, tirar a azeitoninha do pastel, mas eu não considero, não, de jeito nenhum, o Figueirense favorito, de forma nenhuma, e nem aposto no empate. Eu acho que vai chegar um momento que esse time do Guarani vai se soltar um pouquinho mais, que vai ter um pouquinho mais de confiança, que vai se conscientizar que é grave o momento, mas saibam todos a bordo que o Guarani ganhando o jogo, ele fica a 3 pontos do 8º, já fechando a rodada. Quer dizer, ele vai pro bolo, perdendo, se mete num mato sem precedentes, porque o campeonato é assim, é de extremos, né? Um resultado pode mudar tudo. Mas eu penso que o jogo vai apresentar dificuldades, mas acredito convictamente, claro que dentro de um plano teórico, o jogo pode mostrar um cenário totalmente diferente, mas eu estou trabalhando sim, e dá tempo ainda, né? Temos aí mais de 1 hora para o início da partida e o Brinco de Ouro é muito bem localizado, praticamente no centro da cidade, para que o torcedor compareça. Eu estou trabalhando com a hipótese de vitória do Guarani, com a expectativa de vitória do Guarani, e espero que o torcedor possa comparecer, e aqueles que vão comparecer, e que seja num bom número dentro das circunstâncias, pela campanha do time e por ser uma segunda-feira à noite, que eles tenham paciência com o time, mas que empurrem o time o tempo todo para cima do adversário, formando aquela atmosfera que o Guarani tem contra ele quando ele joga fora de casa. Agora, depois do jogo, sem violência, se nada der certo, pode protestar, não é proibido não, sem quebrar, né? Sem deteriorar, sem danificar o patrimônio do clube, sem violência física contra ninguém, mas o torcedor é soberano, ele é o grande patrimônio do clube. Mas durante o jogo, apoiar. Eu não tenho ainda, daqui a pouquinho, né? Nós temos aí mais 11 minutos para divulgar aqui, dentro do protocolo, que é 1 hora antes da bola rolar, o time que vai a campo. Mas está difícil, porque são muitos desfalques importantes para um elenco curto. Ainda assim, se tivesse aqui apenas um palpite seco, não posso jogar Figueirense empate, Guarani empate, jogar aberto, vitória de um de outro e não no empate, não, um só, seco, eu apostaria no Guarani. Aí é um pouco de torcida de minha parte, mas quando eu saio desse amor que tenho pelos clubes da cidade, da nossa querida cidade de Campinas, e me preocupo muito com os torcedores, quando eu saio desse lado emocional, que é de 10%, e vou pro lado racional do comentarista,
com neutralidade, né? Com imparcialidade, a gente pelo menos tem essa pretensão sempre, eu trabalho sim com a hipótese de vitória do Guarani. 18:19. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para servir em ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações também. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, frita ou cozida. Você faz aquilo que o seu paladar está pedindo. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como o presunto e leve como peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. E você chega fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Bandeirantes. 18:21, intervalo. Já o time oficial do Guarani para o jogo de hoje, aqui na Bandeirantes. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento, de 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Atenção, profissionais da construção, mineração e infraestrutura. De 3 a 6 de junho, no espaço Red Eventos em Jaguariúna, acontece a Brasil Equipo Show, o maior evento a céu aberto do setor. Inovação, grandes marcas, lançamentos, oportunidades de negócios e muitas atrações, incluindo 3 campeonatos de operadores e um congresso técnico. Garanta seu lugar. Acesse bshow.com.br e faça seu credenciamento gratuito. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. São 18 horas e 25 minutos em Campinas. Já, o time do Guarani oficial para enfrentar o Figueirense. Estamos conectados nas horas de lazer, no trabalho, nos momentos em família e nas conexões que nos aproximam de quem a gente realmente ama. E em cada um desses instantes, a Desktop está presente. Quando você vai super bem naquela reunião, estamos ao seu lado. Quando a torcida vibra na sala, acompanhando cada lance do seu time, estamos ao seu lado. Quando um novo episódio te prende à tela, ou aquele game com os amigos vira madrugada, estamos ao seu lado, porque conexão de verdade não é só velocidade, é presença, é saber que onde quer que você esteja e o que quer que faça, pode contar com a Desktop. Planos de 200 mega a 1 giga a partir de apenas R$ 79,99. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou então visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, sempre ao seu lado. RP Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Carlos Batista. Boa tarde, pessoal da Band. É o Anísio Batista aqui do Via Norte. Gostaria que você, Carlos Batista, o Tigrão, o CH, comentasse a respeito do Sérgio Rafael. Está para ser vendido, a Ponte Preta renovou o contrato, a torcida não gostou, o pessoal não gostou. Eu achei que ele foi bem nesse jogo, hein? Gostaria que vocês comentassem sobre ele aí, Sérgio Rafael. Anísio Batista, aqui do Parque Via Norte. Abraço, muito obrigado. Você, CH, deu destaque hoje na tela da Band, né, nos Donos da Bola, sobre a presença do Sérgio Rafael. O ouvinte está dizendo aí exatamente, não com as mesmas palavras, mas aquilo que você colocou hoje lá na TV. É verdade. Ele só ficou na Ponte a pedido do Valentim, que acreditou no potencial do jogador e, para mim, na partida contra o Náutico, ele fez uma das melhores partidas com a camisa da Ponte. Jogou muito bem. Na transmissão eu dei relevo a isso e hoje na tela da Band, como você mesmo se lembrou, eu acho que o Sérgio Rafael foi bem na partida, Batista. Ouvinte no ar. Fala, Batistão. Boa tarde, um ótimo programa para vocês. Batistão, queria só dar um elogio aí para vocês. Eu tô de férias aqui em Maragogi e acabei vendo o jogo da Macaca no Band Play. Transmissão show de bola, perfeito. E acompanhando aí a trajetória da Macaca aí na Série C para acabar esse calvário logo, né? Pra cima, né, véia? Vamos voltar logo. Um abraço para vocês. Xandão Fera. Xandão Fera, tá bem, hein?
Maragogi, passando férias e reservou um tempinho para acompanhar a transmissão. Aliás, muito obrigado, né? Muitas mensagens sobre a transmissão do Jogo da Macaca. Muito obrigado mesmo. TV aberta na tela da Band ou, como disse aí o Xandão Fera, no Band Play. Band Play você baixa de graça. Não paga nada em qualquer lugar do Brasil. Você acompanha os jogos da Série C. Muito obrigado, Xandão, aí pelo elogio. E muito obrigado a todos que acompanharam o jogo ou pela Rádio Bandeirantes. Enorme audiência com a transmissão do Roger Williams e também na tela da Band. Eu, o Bolis e o Tigrão. Ouvinte no ar, mais um. Olá, Batista, boa noite, tudo bem? Batista, eu queria voltar atrás no tempo aí. E quando o Guarani fez o acordo com aquela doutora, né, a juíza lá, tomou a frente de tudo, se o grupo Zafari tivesse ganho, o Guarani teria que sair do Brinco de Ouro imediatamente, correto? Mas aí o Graziano colocou um dinheiro no Guarani e segurou a onda. Eu pergunto, essa história aí de uma nova arena para o Guarani, ela tem tempo para ser definida ou fica na mão do Graziano o tempo que ele quiser e ele vai fazer essa arena quando ele quiser? A doutora tinha estipulado algum tempo para a nova arena no Guarani, porque isso aí está enrolado, hein? Esse ano não resolve nada, não entende de futebol, entendeu? O Guarani praticamente não se permanecer na Série C é muito. Eu pergunto para você, o Graziano tem tempo para fazer essa arena, ele faz quando ele quer? Boa tarde. Obrigado, Batista. Boa noite. Abraço, muito obrigado. Não tem tempo. Roberto Graziano, ele fez a arrematação do Estádio Brinco de Ouro por 105,5 milhões. E mais 10 anos, pagando mensalmente R$350 mil. Esse dinheiro o Guarani continua recebendo. Ele fez um adiantamento em 2016 de 7 milhões para o Guarani subir. O Guarani subiu. Caiu agora, mas subiu lá em 2016. Com esse aporte que ele, até hoje, né, vem conversando para que o valor seja abatido dos 10 anos que ele tem que pagar os 350 mil. E a arena, ele só vai tomar posse do Estádio Brinco de Ouro quando ele construir uma arena com capacidade para 12 mil lugares. Então aí ele terá possibilidade, de acordo com aquilo que foi assinado no Ministério do Trabalho, aí ele vai tomar posse do Estádio Brinco de Ouro. Quando será a construção da arena de 12 mil lugares? Não há um tempo estabelecido. Acredito que ele vai tentar fazer isso o mais rapidamente possível, porque até agora só prejuízo para o Roberto Graziano. Ele pretendia construir ali um prédio de apartamentos, outro prédio de escritórios e mais um shopping. Mas para isso ele tem que construir uma arena de 12 mil lugares. Então, repetindo, né, não há um tempo específico para que ele possa construir. Bem, já temos os times escalados e definidos. Vladimir Catarino vai daqui a pouco fazer a reportagem e vem com o time já definido, o time do Guarani. Alô, Catarino, mais uma vez um abraço para você. Fala, Batista, um abraço para você, uma ótima noite para o amigo ligado na Bandeirantes, na Pedra, tanto o Guarani quanto o Figueirense, Batista. Opa, então vamos lá. Som na caixa, hino do Guarani, vamos conferir o time do Bugre. Eu levo você
Guarani escalado pelo técnico Marcelo Fernandes com Andrei, é o goleiro hoje, capitão do time 1. 2 para Lucas Justin, 3 Rafael, 4 Léo Coutro, meia dúzia Emerson. Meio campo tem 5 para Matheus Sarará, 8 Giovani, 10 Caio Melo. E no ataque 7 para Luiz Miguel, 11 Rafael Bilu e 9 Denis Júnior. Repeteco do Guarani vai a campo daqui a pouco com Andrei no gol, Lucas Justin, Rafael, Léo Coutro e Emerson, Matheus Sarará, Giovani, Caio Melo, Luiz Miguel, Rafael Bilu e Denis Júnior. No banco, o técnico Marcelo Fernandes vai ter à disposição o Fred, goleiro 12, JP Galvão 22, Lucas Rafael 13, Titi 14, Caio Christian 16, Vinícius Yuji 15, Lucas Martins 17, Isaac 20, Raí Nascimento 19, Cristiano 23, Michael 21 e Samuel com a 18. Esse é o time do Guarani, agora o adversário, vamos conferir o Figueirense. Avante Figueirense, na frente furacão, simbora esquadrão de aço, és o tesouro do meu coração. Figueirense tá com Igor Gabriel, a goleiro 52, 92 para Yuri, Lucas Dias 37, Liger, capitão do time, veste a 4, Leonan 22, 33 Johnny Douglas, 35 Flávio, 8 João Lucas, 7 Nicolas, 90 Felipe Augusto, 11 Marlisson. Pintado escala o Figueirense com Igor Gabriel, Yuri, Lucas Dias, Liger, Leonan, Johnny Douglas, Flávio, João Lucas, Nicolas, Felipe Augusto e Marlisson. No banco de reservas teremos o Antônio com a 23, Samuel meia dúzia, Gabriel Santiago 10, Wellington Nem 17, Mike 19, Rafinha Potiguar 28, Roger Filipe 43, Renan 77 e Reifit com a 79. Arbitragem. O árbitro é cearense, Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior. Ele vai ser auxiliado na bandeira 1 pelo Eleutério Felipe Marques Júnior. Bandeira 2, Yuri Rodrigues Cunha no VAR. Aliás, que VAR. O quarto árbitro é Gustavo Holanda Souza. Isso aí, não tem VAR na Série C. Vamos lá, CH, o Caio Melo realmente não reuniu condições, mas Rafael Bilu sim. Não, Caio Melo é o 10 do time. Não, tá certo, tá aqui Caio Melo, correto. Não. Então, Caio Melo, da maneira que nós havíamos previsto, ele fez uma postagem nas redes sociais, vai pro jogo e Rafael Bilu também. E como eu disse hoje na tela da Band, 2 meninos da base, volante Lucas Martins e Michael. Bom, tem 3 boas notícias. Primeiro, o Isaac está no banco. Ótima notícia. Outra boa notícia, o Bilu de começo, recuperado. Tomara que tenha condição de jogo. Acredito que esteja em condição e vai ajudar tecnicamente o time. E também o Caio Melo, recuperado. Então, um meio campo de Sarará, Giovani e Caio Melo. O Luiz Miguel é a principal novidade, né? Aquele do táxi. Vamos ver se ele consegue desempenhar. Mas para mim tá bem escalado. Acho que na zaga não muda nada, né? Eu acho que não tem muito o que acrescentar, porque é isso mesmo que o time tem à disposição. Mas no meio campo para frente, confesso, Batista, que gostei das escolhas do Marcelo. São 18h37 para você, Tigrão. Agora o time já escalado. O que é que você achou aí da escalação do Marcelo Fernandes? Bom, 2 grandes notícias, né? Eu acho que o Bilu, que era uma hipótese bastante difícil de se concretizar a presença dele em campo, é uma surpresa muito boa. Ele vinha bem, vinha sendo um dos jogadores mais regulares aí da equipe do Guarani. Claro que tem limitações, claro que existem problemas, claro que o elenco ainda precisa de alguns reforços importantes, alguns já estão chegando aí, mas dentro dessa realidade, desse cenário atual do Guarani, o Bilu é um dos jogadores mais importantes. E o mesmo se aplica ao Caio Melo, que era a dúvida e que a gente há alguns minutos atrás aqui dizia que ele é importante, que ele tem uma boa transição, que ele bate bem na bola, ele já marcou gol de falta, tem uma assistência, tem assistências importantes. Então são 2 grandes notícias. Então dos 5 desfalques aos quais a gente se referia aí
antes do início da partida, eles agora se resumem a apenas 3, porque o Bilu ganha condição de jogo, né? Então, e também a volta aí esperada e muito, muito importante do Caio Melo. Agora, continuam fora o Baianinho, o Alan Santos e o Natan, esses 2 últimos suspensos. Melhorou um pouco. Alguns jogadores que não vinham atuando, e eu vou aqui colocar em alto e bom som os 2 que me preocupam pela falta de ritmo. O Giovani, que entrou em alguns pedaços aí, mas demonstrou estar fora do seu melhor condicionamento, está sem mobilidade, não gostei do Giovani, que é bom jogador, mas ficou muito tempo contundido. E o do táxi, né? O Luiz Miguel tinha dado uma sumida, parece que acabou a gasolina do táxi. Não chegava mais. E ele vem desde o início. E aí o Guarani faz um 4-3-3 ousado. Porque eu não posso deixar de reconhecer que Luiz Miguel na esquerda, Bilu na direita e Deni Júnior centralizado é um trio ofensivo. Só que o Luiz Miguel, ele toda vez que jogou do lado direito. Olha que interessante. E o Bilu, toda vez que jogou, também jogou do lado direito. Agora nós vamos ver quem é que vai ocupar o lado esquerdo. Um dos 2 tem que cair por ali. Se ficar os 2 do lado direito, não funciona. Fica penso o time. Mas é uma expectativa que a gente tem. Boa sorte pro Luiz Miguel, que quando entrou razoavelmente bem, fazendo uma fumaça ali, arrastando a bola e tal. Depois deu uma sumida em alguns jogos, nem no banco ele ficou. E o Giovani, juntamente com o Sarará, que é o primeiro volante, juntamente com o Caio Melo, fazem uma trinca de meio campo. E aí a gente tem que imaginar que alguém vai ter a função de arrastar a bola, de fazer essa conexão sempre vital num time de futebol entre a linha média do campo, a linha de meio de campo e o ataque. E me parece ser essa a função do Caio Melo. Então, não é o melhor Guarani dentro daquilo que o elenco oferece hoje. Natan, se não tivesse suspenso, estaria aí no lugar do Sarará e provavelmente o Pablo Baianinho no lugar exatamente do Luiz Miguel. Porém na zaga eu nem discuto, porque vai o Léo Couto, que deu entrevista e tal, e vai vai também o Rafael, né? A gente fica com uma preocupação aí, porque é uma zaga nova. Quem vinha jogando nas últimas 2 partidas era o Alan Santos, que foi expulso, está suspenso. Mas não vejo grandes problemas e espero que esse trio de meio campo se multiplique aí para o Guarani ganhar a briga no compartimento da inteligência, para com isso estar mais próximo da vitória. Mas é um time ofensivo, parabéns, o time está mal colocado, é o 18º, né? Mas o Marcelo Fernandes monta um time, pelo menos no papel, ofensivo e mostra para o adversário as suas intenções de atacar incessantemente o tempo todo. Na prática eu espero que dê certo. Boa sorte para o Guarani. E como está a manutenção do seu veículo? Atenção para a dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Faça a manutenção preventiva porque ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita aquelas surpresas desagradáveis, não é? Na Rocha Autopeças, além de fazer a manutenção preventiva do seu veículo, você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, com qualidade e preços justos. Confira mais no site rochaautopeças.com.br. Acesse, encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. 18h44. O Vladimir Catarino deu aí a informação do time
que começa jogando o volante Anderson Leite e o atacante João Vitor, ambos com lesão na coxa, não foram relacionados para essa partida. Motivo, então, das ausências de Anderson Leite e também de João Vitor. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento, de 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões. Desktop, sempre ao seu lado. Internet de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Brasileiro da Série C, resultados da 7ª rodada da competição. No sábado, jogando fora de casa, Ponte Preta venceu o Náutico por 1-0. CSA e Confiança empataram por 0-0. Londrina e ABC empataram por 1-1. A Itabaiana venceu o Caxias 2-1. O Botafogo da Paraíba derrotou o Retrô por 1-0. Mesmo placar da vitória do Ipiranga sobre o Tombense. Ituano e Floresta empataram por 0-0. Anápolis e Maringá 1-1. Hoje, 7h30, tem Guarani, Figueirense, Brusque e São Bernardo. Na classificação da Série C, a Ponte Preta lidera com 16 pontos, o Londrina é o segundo com 13, o Caxias é o terceiro com 12 e o Maringá o quarto colocado também com 12 pontos. O Guarani nesse momento é o 19º colocado com 4 pontos. O Figueirense, adversário do Bugre, é o 17º com 5 pontos. Eu destaco agora o Campeonato Brasileiro da Série A. Ontem, no principal jogo da rodada, atuando no Allianz Parque, o Flamengo venceu o Palmeiras pelo placar de 2-0. 2-0 também, a vitória fora de casa do Cruzeiro sobre o Fortaleza. O Santos fora de casa bateu Vitória por 1-0. Sport e Inter empataram por 1-1 e o Grêmio venceu o Bahia por 1-0. No sábado, Atlético Mineiro e Corinthians empataram por 0-0. O São Paulo perdeu em casa para o Figueirense, aliás, para o Mirassol 2-0. Fluminense venceu de virada o Vasco por 2-1. Hoje, no fechamento da rodada, 8 da noite, tem Red Bull Bragantino e Juventude. Palmeiras líder, mesmo com a derrota, 22 pontos. Flamengo encostou 21, assim como o Cruzeiro, que tem 20 pontos. Quarto colocado é o Red Bull Bragantino com 17. Vitória abre a zona do rebaixamento com 9. O Santos, mesmo com a vitória, prossegue na zona do rebaixamento. É o 18º colocado com 8. Juventude, 8 pontos. E o Sport, ainda sem vencer, é o Lanterna, com apenas 3 pontos conquistados. Lembrando que neste meio de semana teremos jogos válidos pela 6ª e última rodada da primeira fase da Copa Libertadores e também da Sul-Americana. O Brasileirão volta apenas no próximo fim de semana. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final.
Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18 horas e 50 minutos. Já. A abertura da grande jornada esportiva Bandeirantes, no comando Leandro Bolis, um dos maiores narradores do rádio esportivo do Brasil. Vamos aos temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Carlo Ancelotti fez hoje sua primeira convocação como técnico da seleção brasileira e apostou na velha guarda com nomes como Alexandro, Danilo, Casemiro e Richarlison. O italiano, por outro lado, não chamou Neymar, que voltou recentemente aos gramados após lesão muscular. Estreia de Ancelotti será no dia 5 de junho, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, contra o Equador, no Monumental de Guayaquil. Vamos às convocações. Goleiros: Alisson, Bento e Hugo Souza. Defensores: Alexandro Ribeiro, Beraldo, Marquinhos, Léo Ortiz e Danilo. Laterais: Alexandro, Carlos Augusto, Wesley e Wanderson. Meio-campistas: Andrés, Bruno Guimarães, Andrei, Casemiro, Ederson e Gerson. Atacantes: Estevão, Antony, Gabriel, Matheus Cunha, Vinícius Júnior, Rafinha e Richarlison. Esta, portanto, a primeira convocação do novo técnico Ancelotti, que foi apresentado hoje pelo novo presidente Samir Chaoudi, e no mesmo evento ele fez essa convocação para a data FIFA. Bem, pauta 2. Ex-volante Xabi Alonso está de volta ao Real Madrid, oficialmente. Nesta segunda-feira, o espanhol de 43 anos foi apresentado como novo treinador do clube merengue. Pauta 3. A vitória do Flamengo por 2-0 sobre o Palmeiras no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro teve um pênalti para cada lado e muitas reclamações de ambas as partes contra a arbitragem de Ramon Abad. Após a vitória, o diretor de futebol rubro-negro, José Boto, declarou, sem dizer nomes, que um dirigente do Verdão teria invadido o vestiário da equipe de arbitragem. A declaração de Boto pegou mal no Palmeiras. Executivo do clube paulista, Anderson Barros, desmentiu o português do Flamengo, alegando que ele estaria mentindo. E aí, CH, qual o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Batista, o Carlo Ancelotti fez hoje sua primeira convocação e eu quero dizer que eu gostei. Gostei porque é um momento que precisa sim, na minha modesta opinião, de jogadores experientes. Eu não morro de amores pelo Danilo, pelo Alexandro, Casemiro e Richarlison, mas ele está apostando
nesses jogadores que ele conhece muito bem para ajudar no vestiário e também na parte técnica. Tem muita novidade aí. Hugo Souza no gol, Antony no ataque, são jogadores que merecem a convocação. Ele deixou 2 jogadores pesos pesados fora dessa convocação e eu concordo. O Rodrigo, que até um mês atrás era dirigido por Ancelotti no Real Madrid, não vive um bom momento. E o Neymar, que mais se machuca do que joga. Portanto, para as partidas aí no dia 5 de junho, né, contra o Equador em Guayaquil, né, essa vai ser a estreia da seleção brasileira. Eu acho que o caminho foi bem adotado e a escolha dos convocados foi boa, Batista. E para você, Tigrão, qual o assunto que você escolhe para colocar hoje a sua opinião? Bom, essa polêmica aí essa guerra declarada entre o Flamengo e o Palmeiras, ela já gerou até morte aí de uma inocente, de uma moça muito jovem, né? Aquele negócio da garrafada, o cara pegou 14 anos. Então, não tem mais nível nenhum o futebol brasileiro, né? Esses são os 2 maiores investimentos e são os maiores favoritos ao título. Ao invés de pensar em futebol, é invasão de arbitragem, vira uma polêmica danada, hein? Mas danada. Falta um pouco de respeito, falta um pouco de profissionalismo, é muita emoção e pouca razão, é dirigente torcedor e não dirigente profissional. Eu lamento muito isso daí, e isso só tira o brilho do futebol. E só um pequeno pitaco sobre a convocação, eu me atrevo aqui a dizer que se o Yuri Alberto não tivesse se contundido no jogo de sábado à noite, que eu estava acompanhando, contra o Atlético Mineiro, aparentemente uma contusão grave, ele teria sido convocado. Então eu gosto disso. Treinador que convoca exatamente pelo melhor momento. Ele não tem uma lista pronta há 90 dias e fala, essa aqui eu não mudo. Futebol é muito dinâmico e tem que ir mudando jogo a jogo. Por exemplo, o Richarlison está nessa convocação, mas eu acho que estaria o Yuri Alberto. Então a gente percebe que alguns jogadores que foram muito bem na rodada, como o Alexandro, lateral do Flamengo, lateral esquerdo, que inclusive já jogou Copa do Mundo, etc., mas ele volta para o futebol brasileiro já com uma espécie de estrada da volta, mas ele fez uma partida ontem espetacular, inclusive tendo sido eleito por uma das equipes que eu acompanhei que transmitiu o jogo como o melhor jogador em campo. Então, eu gosto desse critério, de pegar o recorte mais próximo possível da convocação. Então, acho que o Yuri não foi pela contusão, ele estava na lista prévia, e acho que o Alexandro foi, entre outras coisas, não só por isso, mas ele carimbou no jogo de ontem, na grande vitória do Flamengo em São Paulo contra o Palmeiras. Esse critério eu gosto, como gosto muito da convocação do Hugo Souza, que não estava na lista prévia. Olha aí, ilustrando o que eu disse. Ele não estava na lista prévia, naquela lista grandona de 50 jogadores. E foi convocado entre os 3 goleiros. Mérito, justiça absoluta para um cara que está pegando uma barbaridade faz tempo. Aliás, desde quando iniciou a sua trajetória no Corinthians, que ele vem tendo uma regularidade por cima muito alta. Batista. E agora na lata. Responde na lata. 18h58. Vamos com Na Lata e vai participar também o Gleger Zorzin. Alô, Gleger, um abraço para você, boa noite. Boa noite, Batistão. Um grande abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes, a todos da equipe. E vamos lá, né? Adoro começar o programa já e já ir na lata, Batistão. Manda aí, vamos lá. O que você achou das primeiras palavras do Ancelotti frente à seleção brasileira? E você concordou com a não convocação do Neymar? Batista, eu gostei das palavras, eu gosto do Ancelotti, acho que ele era o único que poderia dar um jeito nessa seleção, mas para mim, na minha opinião, alguns nomes que eu não concordo. Por exemplo, Richarlison, já passou. Danilo,
Já passou. Bento, goleiro, mostrou que não tem condição, né? Gosto do Hugo Souza, acho que vive um bom momento e para mim merece a sua convocação. Agora, esses nomes. E o Neymar, o Batista, é uma incógnita, né? A gente não sabe. Me parece que o Ancelotti teve uma conversa com ele, né? É um jogador importante, mas eu também concordo em não levá-lo nesse de instante, né? Até porque é um jogador que está ainda se recuperando, está começando a adquirir tempos de jogo, né? Então, assim, acho que acerta o Ancelotti nisso. Mas eu, por exemplo, não convocaria Danilo, Richarlison e pensaria muito para convocar o Casimiro. Eu acho que se vai ter uma renovação na comissão técnica, trazendo um treinador experiente, eu acho que seria um bom momento, até pela experiência e por tudo que representa o treinador, começar uma renovação mesmo. E ele traz aí alguns nomes que já faz parte do passado, na minha opinião. CH e Tigrão já falaram sobre o tema. Vamos então pro Na Lata 2. E eu começo com você, CH. Dos 3 pênaltis polêmicos da rodada, um a favor do Grêmio, os 2 do duelo entre Palmeiras e Flamengo, um para cada lado. Qual você achou pênalti? Qual você achou erro da arbitragem? O do Grêmio eu achei pênalti. E os 2 pênaltis no jogo Palmeiras e Flamengo, nenhum dos 2 eu marcaria. E você, Tigrão? A sua reflexão aí sobre o tema. Eu só não marcaria o pênalti a favor do Palmeiras contra o Flamengo. E para você, Gleger, qual a sua reflexão sobre o tema? Eu vou atrás do Tigrão. Para mim, o pênalti do Grêmio e o pênalti no Arrascaeta foram muito pênaltis. Agora, do Palmeiras, para mim, o toque de mão foi fora da área. Bem, nós estamos encerrando o programa porque na sequência vem aí a grande jornada esportiva Bandeirantes. Muito obrigado ao CH e ao Tigrão, que vai continuar na transmissão, e ao Gleger, que também segue na jornada esportiva. É jogo, é metal esfregando em metal. Guarani e Figueirense, aqui na Rádio Bandeirantes, com um dos melhores do Brasil, Leandro Polis. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Tchau! Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.